eu queria que você entendesse é que Deus nunca deu muita importância e nunca fez muita questão de deixar as datas de forma precisa. É importante que venhamos entender isso. Nunca, eu vou mostrar isso a vocês, mas aquele que é eterno não tem preocupação com datas, ele não tem preocupação com horas, ele não tem. Talvez por isso muitas coisas que gostaríamos de saber de forma precisa, não conseguimos ter essa informação. Às vezes você viaja para Israel e algumas perguntas que é muito comum entre aqueles que vão fazer a sua peregrinação, os peregrinos, é: onde foi? Onde foi? Onde foi que Jesus pisou? Onde foi? Ele realmente esteve aqui? Ele foi batizado aqui? Mas onde foi? A informação precisa sempre foi um desejo muito grande nosso, porém Deus nunca se preocupou muito com isso. Por isso ninguém sabe com exatidão quando o mundo, o universo começou a existir. Dependendo da escola cuja qual você vai ler ou estudar, eles vão dar algumas informações baseadas em experiências de carbono. Eles vão falar algumas datas de milhões, de centenas de milhões de anos, mas ninguém sabe, porque Deus não permitiu. Ninguém sabe com exatidão quando tudo isso vai acabar. Ninguém tem essa informação. Foi algo que Deus não dividiu com ninguém. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém. Essa foi uma informação que Deus decidiu que não iria compartilhar com ninguém. Não adianta. Você vai ver teólogos, você vai ver algumas pessoas que vão pegar livros, profetas, fazerem contas de semanas e todas essas coisas, mas eu posso dizer para você, é balela, certo? O próprio Jesus disse que ninguém sabe, ok? E às vezes você vê na internet alguém fazendo conta e você acredita mais na pessoa do que em Cristo. Ninguém sabe com exatidão o dia que ele nasceu. Ninguém. Não tem como afirmar que foi no dia 25. Isso foi uma conveniência, certo? Mas aí eu pergunto a você, qual a diferença? Se ele nasceu em dezembro, outubro, novembro, 25, dia 2, dia 14, faz alguma diferença para você? Faria alguma diferença para você se um ente querido seu morresse de infarto ou atropelado? Não. O que faria diferença para você foi que ele morreu, e isso iria entristecer o seu coração. Então, para nós, ok? Se é para comemorar hoje, nós vamos comemorar hoje. Por quê? Porque uma coisa estamos certos: ele nasceu, e isso nos basta. Não conseguimos ter com exatidão. Ninguém sabe com exatidão o dia que chegou nesse mundo. Ninguém. Não tem como saber. Você sabe o dia do seu nascimento. Isso você sabe, certo? O dia que você nasceu foi registrado. Agora, o dia que o espermatozoide do seu pai fecundou o óvulo da sua mãe, ninguém sabe. Sua mãe não sabe, seu pai não sabe, porque isso é algo que Deus decidiu não dar essa informação a ninguém. Ninguém sabe o dia de sua morte. Ninguém sabe. Você pode agora disparar uma arma no seu ouvido. Isso não garante a você que você vai morrer. Não garante. Porque Deus não dividiu, ou seja, algumas coisas, certo? Nós não saberemos com exatidão. Uma coisa nós precisamos saber e ter a consciência: o homem estava perdido,
E Deus criou um plano para salvá-lo, e esse plano se cumpriu em Cristo Jesus. Isso é o que nós precisamos saber. Nós estávamos perdidos e Deus criou um plano de salvação que precede a criação do mundo. O apóstolo Pedro diz isso: o sangue de Cristo já era conhecido antes da fundação do mundo. É assim que funciona. Deus nunca perdeu o controle de nada. Mas é importante que venhamos entender que o processo de redenção, certo? Ele foi estabelecido, fundamentado e se cumpriu em Cristo Jesus. Eu preciso te dizer algo que também é muito complexo e que hoje não vem, né? Não vale tratar aqui. Mas se você é daquela pessoa que não acredita que a história começou por Adão, não faz nenhum sentido você acreditar em Cristo, certo? Porque a Bíblia diz que ele é o segundo Adão. O pecado entra por um homem e sai também por um homem, ok? Mas é importante nós entendermos isso. Então o sistema de salvação era formado basicamente por 3 estruturas. Primeiro, aquele que precisava ser salvo, o pecador, ok? Então nós precisávamos criar a estrutura e precisamos que há um pecador que precisa ser salvo, e que ele será salvo através de um sacrifício. Mas esse sacrifício precisaria ser feito por um homem. Olha só, nós temos o pecador, o sacrifício e o sacerdote. É assim que funcionava. Mas aí você deve perguntar, né? Se tiver um pouquinho de esclarecimento, deve perguntar: mas espera aí, pastor, que história é essa? Um homem fazendo sacrifício para salvar outro homem? Mas que história é essa? Bom, quando nós lemos Levítico, nós aprendemos algo. Dá para colocar na tela? Levítico 16, 6. Levítico capítulo 16, verso 6. Coloca, por favor. É importante nós entendermos isso. Peguei desprevenido aí? Levítico 16, 6. Se não der, é só me sinalizar, não dá, e eu leio aqui. Isso. Olha só: Arão trará o novilho, ou o novilho, da sua oferta, né, pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua. Então preste atenção. Para que o sistema funcionasse, o sacerdote fazia um sacrifício por si mesmo, ok? Ele precisava se purificar, ele precisava ter seu pecado perdoado para oferecer um sacrifício pelo perdão do pecado de outro, porque senão não haveria sentido um pecador oferecendo sacrifício para outro pecador. Não era assim que funcionava. Nós precisamos entender um processo que existia, que não tinha muito a ver com correção. Velho Testamento, certo? E lei não tinha a ver com transformação, tinha a ver com perdão de pecados. Era só isso. Não havia proposta no casamento, no Velho Testamento, para mudar as pessoas em si, pelo menos de uma forma enfática. Não existe. Por isso que na grande maioria das vezes que olhamos o Velho Testamento, pouquíssimas vezes vemos ambientes que oferecem transformação, que oferecem mudanças, porque a função da lei, me parece, não era essa, ou pelo menos a do sacrifício. A da lei até era trazer transformação a partir apenas do ensino. Diga para eles o tempo inteiro o que é certo, e vamos criar a expectativa de que eles vão fazer o que é certo. E se não fizerem, o novilho paga o preço por isso, e o homem está perdoado. Era mais ou menos isso.